Você acorda cansado praticamente todos os dias, mesmo depois de uma boa noite de sono. Você chega lá no meio da tarde e bate aquela sensação de queda de energia que parece que um caminhão ele passou em cima de você. Muitas das vezes você segue treinando, né? Porém a sua recuperação entre as sessões ela é lenta, muitas das vezes ela não acontece. Você não está se recuperando muito bem, a sua performance no treino ela está despencando e você começa a achar que tudo isso é normal, que faz parte do avançar da idade, que é estresse acumulado pela sua rotina, pelo seu trabalho. Às vezes o ritmo que você está levando está muito acelerado, só que não é assim. Tem algo que está acontecendo debaixo de tudo isso que quase ninguém te explica da maneira devida. É algo que começa antes de você sentir todos esses sintomas que eu acabei de te descrever. O seu médico, ele não vai te contar o que é, ele não vai te dizer como você resolve tudo isso, justamente porque você já sabe disso. É muito mais fácil, é muito mais lucrativo para toda essa tribo tratar todos os seus sintomas e não te dar a solução, né? Não te apresentar o que vai resolver esse problema lá na raiz. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Não se trata de um suplementozinho qualquer, não é sobre um peptídeo da moda, por mais que seja, mas a gente vai falar sobre uma molécula que é literalmente o eixo central de toda a sua produção de energia que você precisa para você viver uma vida de qualidade. Uma molécula que começa a despencar, que começa a cair depois dos seus 20 e poucos anos. E quando essa molécula ela cai, ela leva junto praticamente tudo aquilo que você associa diretamente com saúde, com performance, com mais disposição. O nome dessa molécula, sim, é o NAD+, como você já viu na thumb desse vídeo. Eu tenho certeza que você já escutou falar sobre esse peptídeo, eu já mencionei por alto em outros vídeos, né, quando a gente está falando sobre protocolos para a melhoria da sua função mitocondrial. Só que existe algo muito específico que talvez você não saiba, talvez você não tenha visto em nenhum vídeo aqui no YouTube. Mas antes da gente aprofundar, né, destrinchar tudo que envolve o NAD+, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, já deixa seu like, isso ajuda pra caramba o canal a crescer e faz com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas e ajude essas pessoas também. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos começar do começo, né? Vamos por partes, parafraseando Jack Stripador, como eu sempre faço. Toda célula, vamos devagarzinho, tá? Toda célula do seu corpo, ela precisa de ATP para que essa célula ela funcione, beleza? Se você me acompanha, se você assiste os meus vídeos aqui no canal, você já está cansado de saber disso. Todas as funções do seu corpo, desde as funções mais simples até aquelas mais complexas, elas precisam de uma moeda de energia chamada ATP, adenosina trifosfato, coisa que eu também falo em todos os vídeos. Piscar de olhos, contrair um músculo, todas as vezes que você forma um pensamento, toda vez que o seu corpo regula a insulina, toda vez que você combate uma possível inflamação que está invadindo o seu corpo, tudo isso, absolutamente todas as funções do seu corpo demandam por ATP. Mas uma pergunta que quase ninguém responde da maneira devida é como que esse ATP ele é produzido lá dentro da sua mitocôndria, a sua usina de energia, que você também já consegue dar aula sobre mitocôndria. E é exatamente aí que entra o NAD+. Quando você se alimenta, quando você come a sua dietinha, a sua comida, todos os carboidratos, eles basicamente se transformam em glicogênio, em glicose lá na sua corrente sanguínea. A gordura que você consome proveniente dos alimentos, ela se transforma em ácido graxo. A proteína, ela tem a sua função reparadora, mas ela também pode virar glicose. E todo esse excesso, ele, quando não é utilizado, ele vai virar gordura e você sabe muito bem disso. E tudo isso converge, né? Tudo isso leva a uma molécula que a gente conhece, que a gente denomina como acetil-CoA. Pensa no acetil-CoA como se fosse a gasolina chegando lá para a sua usina de produção de energia. Só que esse combustível, ele não chega como gasolina propriamente dito, beleza? Ele chega como se fosse um petróleo bruto, tá? Vamos dizer assim. Começa a imaginar toda essa analogia que eu estou fazendo. Então você tem um combustível que ainda não é utilizável, beleza? Então o que você precisa fazer? Você precisa processar esse combustível, esse petróleo, para que ele vire gasolina e que você comece a utilizar, e você comece a produzir energia. Todo esse processo, ele acontece especificamente lá no ciclo de Krebs. Sim, aquele ciclo de Krebs chato pra caramba que você já deve ter visto nas suas aulas de biologia ou na faculdade, caso você seja da minha área. E provavelmente não te explicaram da maneira devida, às vezes você nem sabe como é que funciona esse ciclo de Krebs. E eu vou te ensinar tudo isso de uma maneira bem simples, antes da gente falar do NAD+, beleza? Você precisa entender todo o mecanismo para que faça sentido o porquê da utilização do NAD+. Em várias etapas, o que esse ciclo de Krebs faz é basicamente quebrar todas as moléculas, beleza? Particionar. E cada uma dessas etapas, cada uma dessas quebras de molécula, ele arranca alguns elétrons em alguns pontos específicos lá dentro desse ciclo, beleza? E é exatamente nesse momento que entra em cena o nosso ator principal, o NAD+.
O NAD+, ao contrário do que muita gente pensa, ao contrário daquilo que você escutou por aí, ele não é um produto final. O papel do NAD+, é como se fosse um cabo de transmissão lá dentro da sua usina de energia, lá dentro da sua mitocôndria. Então, me acompanhe. Toda vez que um elétron ele é arrancado lá naquele ciclo de Krebs que eu acabei de falar, o NAD+, ele está ali paradinho, captando esses elétrons que são arrancados, beleza? Toda vez que ele capta, toda vez que ele pega um elétron, ele se transforma em um outro carinha, e a gente chama essa evolução do NAD+, de NADH. Beleza até aqui? Então, na prática, quando você não tem NAD+ disponível para captar esses elétrons, todas as enzimas lá naquele ciclo de Krebs, elas ficam travadas, paradinha, e nada acontece. Então você tem aquele combustível que chegou como petróleo lá na sua usina de energia, que precisava passar por aquele processo de refinamento, vamos dizer assim, e esse processo, ele simplesmente não acontece, você não tem energia. É por isso que você está cansado? Sim. E tem um outro cenário. Quando você tem tudo isso funcionando bonitinho, né, quando você tem energia, quando você tem ali o NADH carregado, ele segue direto até aquela cadeia de transporte de elétron que você também já conhece, que eu já falei diversas vezes aqui no canal. Então, esse carinha, né, a evolução do NAD+, o NADH, ele despeja todos os seus elétrons exatamente lá no complexo 1. Esses complexos, eles passam por outros complexos dentro dessa sequência, tá? Pensa numa cadeia de produção de uma empresa que vai passando etapa por etapa, beleza? Esse movimento dos elétrons passando por esses complexos, especificamente complexo 1, 2, 3, 4, tudo isso começa a empurrar partículas que a gente vai chamar de prótons, beleza? Que são basicamente íons de hidrogênio positivamente carregados. E esses íons, eles são empurrados para fora da membrana interna da sua mitocôndria. Pensa como se você estivesse bombeando água para um lado de uma barragem, beleza? E essa água, ela vai se acumulando e ela vai criando uma pressão nessa barragem. E quanto mais prótons são empurrados para fora da sua membrana, mais essa pressão ela aumenta e essa pressão ela precisa escapar, só que ela só tem uma saída. Existe uma proteína anexada nessa membrana que funciona como se fosse uma comporta para que essa barragem dê vazagem, beleza? Essa proteína a gente chama de ATP síntese. Quando a pressão lá do lado de fora ficou grande o suficiente, esses prótons eles começam a atravessar lá de volta para dentro através justamente dessa comporta, como se fosse uma porta de passagem. E toda essa força gerada por esse fluxo de prótons atravessando o ATP síntese faz essa proteína girar mecanicamente, tá? Pensa nesse processo físico. E todo esse giro força uma ligação de um grupo fosfato ao ADP, criando o que você tanto conhece, o que eu falo incansavelmente aqui no canal, ATP. Adenosina trifosfato, aquela nossa moeda de energia que eu falei lá em cima que você necessita para fazer qualquer coisa na sua vida. Todo esse processo que eu acabei de te descrever de uma maneira simples, se você não entendeu, volta o vídeo, a gente chama de fosforilação oxidativa. Não que esse nome seja importante, mas a título de curiosidade, às vezes você é um curioso, né, um cabeçudo que nem eu. E é justamente aqui que você tem toda a sua produção de adenosina trifosfato, o ATP. É justamente aqui que o ATP ele é formado, beleza? A maioria da produção de ATP acontece justamente nesse processo que eu acabei de descrever. E nesse ponto, você entendeu que o NAD+, ele não é um produto final, beleza? Você já entendeu que ele funciona como se fosse um cabo que conecta todo esse processamento de combustível e gera energia real para que você utilize nas suas funções, nas suas atividades. Quando você não tem NAD+ disponível, o ciclo de Krebs que eu acabei de descrever, ele simplesmente não funciona, ele fica travado. Então você não tem os elétrons chegando aonde eles deveriam chegar, lá naquela cadeia de transporte. Todos aqueles prótons, eles não são bombeados, aquela pressão que deveria acontecer, ela não se forma e aquela comporta, ela não gira. O que eu estou querendo te dizer é que a sua produção de ATP, ela começou a despencar ou ela simplesmente não está acontecendo. É por isso que você está cansado o dia inteiro. Você dorme bem e acorda morto. Você treina, não se recupera. Você vive névoa mental, é justamente porque todo esse processo ele está travado por deficiência de NAD+. Tudo isso que eu acabei de falar é simplesmente uma função do NAD+, beleza? Existe outra função também muito importante que muitas das vezes você mal sabe. Não pense no NAD+, simplesmente como o gerador de energia, beleza? Essa é uma função, eu acabei de descrever. Existe uma outra função, um outro cenário, uma outra camada também importante pra caramba. Antes da gente partir para essa segunda camada, eu já vou te deixar o recado. Caso você esteja buscando melhorar a sua qualidade de vida, a sua produção de energia, você quer sair daquele cenário que eu falei lá no início do vídeo, se tornar o acionista majoritário da sua empresa, a sua empresa é o seu corpo, a sua saúde, o seu shape, e você não sabe fazer isso, ou você já tentou diversas vezes, diversos protocolos e não deu certo, o link da minha consultoria está aqui, no primeiro comentário fixado, está na descrição desse vídeo e também lá na bio do canal. Você entra no site, você escolhe o seu plano que melhor se adeque para o seu momento e logo que você fizer a compra, chega uma mensagem para o seu WhatsApp, a equipe te manda o onboard e a gente dá seguimento no seu protocolo com
Todos os marcadores sendo controlados, sendo corrigido e ajustado. E claro, um protocolo que faça sentido para o seu objetivo, para destravar tudo aquilo que está travado enquanto você me assiste. Então, partindo desse ponto que você já sabe, você já entendeu a importância do NAD+, lá para a sua usina funcionar direitinho, o NAD+, funcionando como se fosse cabos conectores para a sua produção de energia acontecer de verdade. A gente parte agora para a segunda função do NAD+, então me acompanhe, presta atenção, para um pouquinho, respira, porque você não pode se perder até aqui. O NAD+, ele também ativa uma família de proteínas que a gente chama de sirtuins. As sirtuins, ao contrário do que talvez você imaginasse, elas não são responsáveis por produzir energia diretamente, beleza? O que elas fazem é funcionar como se fosse um time de manutenção lá na sua usina de energia, lá na sua mitocôndria. Pensa numa galera que fica monitorando todo o sistema, todo o funcionamento dessa empresa o dia inteiro, identificando possíveis falhas, fazendo alguns reparos aqui e ali, para que não aconteça nenhum problema, para que a sua produção de energia não se transforme em um caos. Essas proteínas, elas fazem tudo isso. E tem um detalhe altamente importante, é que toda essa galera de manutenção, essas proteínas que eu acabei de falar, elas também dependem única e exclusivamente de quem? Sim, do NAD+. De novo, para que todos esses carinhas, eles trabalhem direito, o NAD+, ele precisa estar disponível para essa galera, para essa equipe de funcionário. Pensa no NAD+, como se fosse um cafezinho expresso para aquele funcionário que trabalha lá na sua usina de produção de energia. Esse funcionário, ele está sem energia e ele só funciona à base de cafeína, tranquilo? Quando você não tem NAD+ disponível, todos esses vigias, toda essa galera que faz o reparo, eles ficam paradinhos, eles ficam sem fazer porra nenhuma. Então você tem uma equipe que foi trabalhar, está esperando, mas eles estão parados, sem fazer nada. Não é que você não tem essas proteínas, você tem, elas estão lá. Esses funcionários, eles bateram um crachá, mas eles estão com preguiça. Obviamente, isso não é um cenário interessante, pensando que essa usina precisa funcionar para que você tenha energia. Falando especificamente de todos esses carinhas, de todas essas proteínas, os três mais relevantes são SIRT1, SIRT3 e SIRT6. Calma, vamos destrinchar o que cada um desses carinhas faz. O SIRT1, ele não age no seu músculo específico, beleza? O que ele faz é atuar lá no núcleo da sua célula, coordenando o reparo no DNA, toda vez que existe um dano específico acontecendo. Além disso, o SIRT1, ele ativa PGC1-alfa, que você também já sabe. PGC1-alfa, caso você tenha caído de paraquedas, ele é o regulador mestre, o cara que cria novas mitocôndrias. O que o SIRT1 faz? É basicamente um ciclo virtuoso. Você tem um NAD+, que ativa o SIRT1, por sua vez, ativa PGC1-alfa, PGC1-alfa criando novas mitocôndrias mais funcionais. Consequentemente, a sua produção de energia, a sua produção de ATP, ela está otimizado. Ou seja, quando você tem todo esse ciclo de funcionamento rodando, o seu corpo ele se regenera, o seu corpo ele se recupera entre uma sessão de treino e outra. Você tem energia para treinar, para fazer as suas funções, você possivelmente não vive uma névoa mental, porque você está travando uma batalha contra o seu declínio de vida que se instala ao longo dos anos. Já o SIRT3, o nosso terceiro carinha não menos importante, a gente ainda está falando de todas aquelas sirtuins que fazem os reparos, que fazem a manutenção da sua usina de energia. O SIRT3, ele é o terceiro funcionário, vamos dizer assim. Ele é diferente lá daquele SIRT1. Ele não fica lá no núcleo da célula, ele fica dentro da sua própria mitocôndria. E o que ele faz é basicamente reduzir todo aquele vazamento de elétrons lá da cadeia de transporte de elétrons que você também já sabe. E tendo conhecimento sobre essa cadeia de transporte de elétrons, você sabe que quando acontece vazamento desses elétrons, você começa a experimentar mais radicais livres na sua corrente sanguínea, aqueles ROS, que são responsáveis por danificar a sua membrana mitocondrial. Então, o SIRT3, o que ele faz? Ele tampa todos esses vazamentos, tá? Logo você tem menos vazamento de elétrons lá naquela cadeia de produção e, obviamente, menos dano na sua mitocôndria e logo mais eficiência na sua produção de ATP. Já o nosso terceiro funcionário está acabando. O SIRT6, ele protege os telômeros. Pensa nos telômeros como se fosse a pontinha de plástico lá do seu cadarço, lá do seu tênis, beleza? É basicamente isso que esse carinha ele é fisicamente falando. Cada vez que uma célula ela se divide, todos esses telômeros eles se encurtam de pouco a pouco, beleza? Quando eles ficam curtos demais, a célula ela para de funcionar da maneira devida e você começa a vivenciar mais inflamação crônica. O SIRT6 ele entra em cena justamente para reforçar e proteger toda essa estrutura que desacelera, consequentemente, o seu declínio de vida e a queda de energia. Então são três funcionários altamente eficientes e que dependem daquele cafezinho, do NAD+. Tranquilo? Então o NAD+, ele não é simplesmente o cabo de transmissão da nossa usina de energia. Ele também
É o carinha que ativa todo esse time que repara o DNA mitocondrial, que reduz drasticamente todo aquele dano oxidativo lá dentro das suas mitocôndrias e que também protege a integridade das suas células. Você consegue perceber o tamanho da importância do NAD+, para que você tenha uma vida de qualidade? Dito tudo isso, senta e presta atenção, porque é agora que vem o problema. O seu NAD+, ele está caindo desde o momento que você passou os seus 20 e poucos anos, beleza? Não adianta brigar com isso, não adianta me xingar, essa é simplesmente a sua fisiologia básica. E existem dois motivos principais para que isso aconteça, essa queda na produção de NAD+, beleza? O primeiro motivo é o alto consumo de NAD+, isso é lógico, né? Com a idade, o seu corpo ele vai acumulando mais dano no DNA, dano oxidativo lá nas suas mitocôndrias, toda aquela inflamação crônica que cresce por conta de maus hábitos. A gente está falando da nossa falha biológica, que eu falo incansavelmente em todos os vídeos, na inflamação crônica. E existe um grupo de enzimas chamado PARPs, que funciona como se fosse outro time de reparo, de emergência, lá no seu DNA mitocondrial. Só que as PARPs, e esse detalhe, ele é um pouco incômodo, tá? Eles também consomem NAD+, para que eles funcionem direitinho. Quanto mais dano você acumula, mais essas enzimas elas são ativadas, porque elas são enzimas de emergência, mais NAD+, é consumido. Junto disso, uma outra enzima chamada CD38 também aumenta com o passar dos anos, e ela degrada, ela destrói todo o NAD+, de uma maneira brutal. Isso acontece na maioria das vezes devido ao acúmulo de inflamação sistêmica cronicamente. Então você tem na prática o maior consumo de NAD+, com o passar da idade, uma maior degradação acontecendo, e tudo isso acontece junto, ao mesmo tempo. O segundo motivo para que você vivencie essa porra de produção de NAD+ insuficiente, o seu corpo ele produz NAD+ através de uma via basicamente que recicla todos os componentes de NAD+ que já foram utilizados. Calma. Com o passar dos anos, as enzimas que são responsáveis por fazer esse processo de reciclagem de NAD+, elas também perdem a sua capacidade de uma maneira impressionante. Elas ficam cansadas. Isso acontece com o passar dos anos. Então você produz menos enzimas que faz essa reciclagem de NAD+. Então elas acabam consumindo mais da sua energia e elas acabam se degradando de uma maneira muito mais rápida com o passar dos anos. E toda essa queda de NAD+, não acontece de uma maneira retilínea, uniforme, beleza? Os seus tecidos, o seu corpo, os pontos específicos que sentem mais essa queda, essa demanda de energia, são justamente os tecidos que a gente mais utiliza. Sim, os seus músculos, os seus neurônios, o seu fígado e também o seu coração. Então, todos esses tecidos que eu acabei de falar são os primeiros a sofrer esse impacto, justamente por conta dessa queda de energia. Então, na prática, você tem menos poder de contração muscular, menos recuperação entre uma sessão e outra. Você vive névoa mental, justamente porque você não tem capacidade de gerar conexões neurais, justamente pela queda de energia, pela queda de NAD+. O seu fígado, sim, o seu fígado, por mais que ele seja um super órgão, ele não se regenera da maneira devida e você começa a experimentar, possivelmente, você começa a colher mais dano cardíaco. Você também começa a criar uma certa resistência à insulina que vai se instalando de uma maneira silenciosa e você vai descobrir tudo isso só quando você colher o seu sangue e se deparar com aquela hemoglobina glicada e todo o seu padrão glicêmico alterado nos seus exames. Vai colher o seu sangue, vai ver como é que você está internamente. Sim, possivelmente marcadores de inflamação, eles também vão estar disparados lá nos seus exames, porque você perdeu o controle do seu corpo. Tem um incêndio acontecendo e você não consegue apagar. E claro, esse ciclo ele se fecha da pior maneira possível. Mais inflamação, consumindo mais do seu NAD+, menos NAD+, menos produção de ATP, menos ATP, piora na resistência à insulina. Quando você começa a ter resistência à insulina, quando ela começa a disparar, a sua inflamação ela sobe junto. Breno, você está falando das 3 falhas biológicas se retroalimentando. Sim, e o NAD+, ele está no centro disso tudo. Entende por que tudo que eu falei, tudo isso que acontece, vem antes de todos aqueles sintomas que eu falei lá no início do vídeo? Quando você começa a sentir fadiga, quando você começa a perceber que tem algo de errado com o seu físico, todo esse processo ele já está acontecendo durante anos. E o que a maioria das pessoas faz quando elas descobrem tudo isso? De uma maneira estúpida, quando elas consomem vídeos, nada a ver aqui nesse YouTube, elas compram o NAD+ em cápsula. E é justamente aqui que o seu dinheiro está sendo jogado no ralo. Joga na loteria, é melhor você jogar na loteria do que você tentar consumir peptídeos via oral. Não vai funcionar. O NAD+, ele é uma molécula grande. Quando você ingere uma cápsula, o ácido gástrico, todas as enzimas lá do seu sistema digestivo destroem altamente toda essa molécula antes que ela chegue aonde ela deveria, lá na sua corrente sanguínea. E o que sobra de todo esse processo, desse processo de primeira passagem? Pequenos fragmentos que o seu corpo nem vai detectar o que é, ele vai ignorar tudo aquilo. E você não tem aquilo que você esperava ter circulando no seu sangue
para te fornecer mais energia, mais substrato energético. Então todo o seu dinheiro suado você acabou de jogar pelo ralo. Nada mais não funciona em cápsula. O que funciona, Breno? Simples, via subcutânea. Ah, Breno, mas eu não gosto de agulha. Então esse mundo não é para você. Não utilize peptídeo. Quando você injeta nada mais subcutâneo, a molécula intacta, ela entra diretamente na sua circulação e ela é cambiada, ela é levada para todos aqueles tecidos que eu acabei de falar. Músculo, coração, fígado, tudo. Então você não tem nenhuma conversão, você não tem nenhuma perda ao longo desse caminho, você não tem degradação da molécula, você não está jogando o seu dinheiro no ralo. Porém, existe outro detalhe, não menos importante. Você já consegue dar aula de nada mais até o momento. Você pode estar utilizando nada mais ou fazendo uma compra nesse exato momento. Mas se uma estrutura interna lá da sua mitocôndria ela estiver danificada, boa parte desse nada mais vai ser desperdiçado, tranquilo? Calma que a gente vai resolver tudo isso. Lembra da cadeia de transporte de elétrons? Ela depende de matéria-prima. Você precisa que essa estrutura física ela se permaneça íntegra para que tudo aquilo funcione de uma maneira perfeita. Existe uma molécula chamada cardiolipina e eu já falei também dessa molécula em outros vídeos. Essa molécula ela fica lá na membrana interna da sua mitocôndria, que é responsável por manter toda essa maquinária de produção de energia de uma maneira organizada, vamos dizer assim, para tudo funcionar bonitinho. Quando a sua mitocôndria ela começa a sofrer alguns danos oxidativos, que é normal, né, com o passar dos anos, essa cardiolipina ela começa a se deteriorar. Ela começa a ficar toda zoada, toda fodida, e a sua maquinária de produção de energia ela começa a ficar desorganizada. E fatalmente, a eficiência de toda a sua linha de produção começa a despencar. Existe um peptídeo aprovado pelo FDA, para você que adora a aprovação de órgãos controladores, né? Você que precisa de ter um adulto para tomar a decisão por você, sim, a gente está falando sobre o SS31 e eu também já fiz vídeo dele aqui no canal. O mecanismo do SS31, ao contrário do nada mais, não é abastecer a sua cadeia de elétrons. O que ele faz é se ligar à cardiolipina, a conectar e proteger todo aquele dano oxidativo que você também já sabe. Então o SS31, o que ele faz basicamente é estabilizar a estrutura interna da sua mitocôndria, mantendo a sua maquinária de produção de energia de uma maneira mais organizada. E logo você tem toda aquela cadeia transportadora de elétrons voltando a funcionar com mais eficiência. Na prática, mais energia, menos fadiga, menos névoa mental, recuperação muscular muito mais acelerada, você pode sentar o pau no treino que você vai se recuperar. E por que eu estou falando do SS31? Porque existe de fato uma sinergia entre o NAD+, e o SS31, que garante que todos aqueles elétrons eles cheguem lá na sua cadeia transportadora de elétrons em uma quantidade suficiente. O SS31 ele é o peptídeo, ele é o cara responsável por manter toda essa integridade física da sua mitocôndria, preservada, vamos dizer assim. Todos aqueles elétrons eles vão conseguir passar de uma cadeia para outra e tudo isso vai acontecer de uma maneira completa até o final dessa cadeia para que você tenha todos os elétrons fluindo e mais energia acontecendo. Então você tem dois peptídeos que de uma maneira única atacam toda a disfunção mitocondrial, que é a terceira falha biológica responsável por diversas doenças que você também já conhece. E adivinha o que acontece quando você começa a corrigir toda essa disfunção mitocondrial de uma maneira assertiva? Todas aquelas falhas, elas começam a se desfazer, porque agora sim você tem mais ATP circulando, as suas células, elas voltam a responder ao sinal da insulina, você foge do diabetes, toda aquela inflamação crônica, ela é apagada de algum modo, então você não tem mais um incêndio acontecendo internamente, não porque você tomou um remédio que o seu médico te passou, tranquilo? Mas porque nesse exato momento você decidiu ser o acionista majoritário da sua empresa. A sua empresa é o seu corpo. Você tomou a decisão correta, você não tratou o sintoma, você consertou o problema lá na raiz, percebe? E nesse ponto do vídeo, eu preciso te informar. Eu sei que você quer, eu sei que você está aqui buscando especificamente isso incansavelmente. Caso você queira um protocolo alinhado, com todas as doses, frequência, a sequência de aplicação, todos os marcadores que você precisa acompanhar lá nos seus exames e pequenos ajustes finos para que tudo isso dê certo. Se torne membro do canal, porque é lá na Elite Metabólica que eu compartilho todos os PDFs relacionados a todos os vídeos que eu faço. É baratinho, não sei quanto que custa, 8, 10 reais, alguma coisa nesse sentido. É um pagamento mensal pífio, não vai fazer diferença no seu bolso. Se torne membro do canal, lá vai ter o PDF de tudo isso que eu acabei de falar de uma maneira organizada para você consultar. Claro, as doses também vão estar lá. E obviamente, se você não deixou o seu like até esse momento, já paga 10 flexões porque você está errado. Era para você ter feito isso lá no início do vídeo. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender tudo isso para não comprar nada demais oral, beleza? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Eu sou Breno Azevedo e fui.